Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje iremos dar continuidade na leitura do livro de Salmos. E nós vamos ver o capítulo 18. Como nós já estudamos a parte A, que foi do versículo 1 ao versículo 19, a parte B, que foi do versículo 20 ao versículo 36, hoje iremos estudar a parte C, que é do versículo 37 ao versículo 50. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Versículo 37 diz assim: Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Por de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos. Os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste. Me fizeste cabeça das nações, povo que não conhecia me serviu. Bastou-lhes ouvir minha voz, logo me obedeceu os estrangeiros, se me mostram submisso. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendito seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim. Tu que me exaltaste acima dos meus adversários, e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios ao Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele que dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Meu irmão e minha irmã, nós vimos nesses salmos, nos versículos de 1 ao versículo 19, que o salmista vai dizer: eu amo ao Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha. E o 19 ele vai dizer assim: trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque se agradou de mim. Eu amo ao Senhor e o Senhor me ama. Então nós vimos também do versículo 20 ao versículo 36, que no 20 ele vai dizer: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça e recompensou-me conforme a pureza de minhas mãos. Davi fazendo lembrar que ele não injuriava aqueles homens e ele não tinha denegrido a imagem deles, muito menos tinha caluniado ou difamado eles. E no 36 ele vai dizer: alargar-te os meus pés, alargar-te sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Que embora os homens tentaram fechar as vidas para ele, embora os homens tentaram fechar todas as veredas para ele, embora os homens cercaram ele de forma que ele não podia fugir, ele vai dizer que milagrosamente o Senhor alargou, alargar-te os meus passos o caminho. Ele pôde encontrar um caminho para a fuga dele e para a vitória dele. E os meus pés não vacilaram, ou seja, ele não caiu, ele se segurou porque o Senhor o protegeu. Hoje nós iremos ver que ele vai começar dizendo assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Aqui nós vamos ver Davi dizendo como o Senhor o ungiu, como o Senhor o preparou, como o Senhor o designou para essa guerra. Porque como Deus escolheu Davi para ser o seu rei e o seu guerreiro, ele tinha que seguir seu ofício de rei e guerreiro. Ele não podia falhar com a mão dele na hora que estivesse com a espada, porque a espada dele naquele momento era a espada do Senhor. Ele vai mostrar para mim e para você que esse momento aqui é o momento que Davi está com a espada na mão, porque o Senhor colocou a espada na mão de Davi. Esse é o ofício de Davi. Por isso que nesse momento ele vai servir como o vingador do Senhor, porque o Senhor o colocou para se vingar por ele. Então vejamos o que Davi quer passar para mim e para você no restante desses salmos, para ver o que nós podemos aprender com Davi e esse salmo que foi composto. E assim nós finalizarmos o Salmo 18. Amém? Ele começa dizendo, versículo 37, persegui os meus inimigos e os alcancei.
Davi disse, quando fala, eu persegui os meus inimigos e os alcancei, ele diz que quando o Senhor entregou os inimigos na mão dele, ele não deixou que eles fugissem. Porque se Deus o entregou na mão dele, ele tinha que executar o juízo de Deus. E Davi não se cansou. Quando ele fala, persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo de todos eles. Eu persegui porque o Senhor queria que eu fizesse dessa forma. Então Davi, sabendo que ele era o guerreiro de Deus, ele não poderia deixar nenhum só ser livre daquele momento da perseguição. Porque esse era o castigo de Deus para aqueles ímpios naquele momento. Deus está executando aqui o grande juízo dele. E como Davi, nós sabemos, eu e você, ele representa a linhagem, ele representa a descendência do nosso Cristo Jesus, que vai nascer, que vai ser o nosso rei, futuramente depois da história de Davi. Então, Davi está dizendo que ele, como rei, tem que exterminar os inimigos. E nós sabemos que o nosso Cristo, quando ele voltar na segunda vinda dele, ele irá exterminar os seus inimigos. Então, nós devemos processar aqui a vida de Davi da forma como o nosso Cristo também vai tratar com os ímpios assim que ele voltar na segunda vinda. Que ele vai dizer também assim, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Nós vimos anteriormente que Davi, embora fosse pequeno, Deus o cingiu de força. Nós vimos isso lá no versículo 32. Ele vai dizer, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Então, que Davi, ele tinha uma força descomunal e deu aos meus pés a ligeireza das costas. Até porque ele vai dizer que ele adestrou minhas mãos para combate, de sorte que meus braços vergaram um arco de bronze, que era um arco de aço, um arco forte, era um arco difícil. Então Davi tinha força e tinha ligeireza. E ele vai continuar dizendo aqui, pois me cingi, no versículo 39, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Ou seja, Senhor, o Senhor me cingiu de força, mas foi o Senhor que me submeteu os que se levantaram contra mim. Duas coisas que aconteceram com Davi. Então veja que Davi foi preparado pelo Senhor para o combate e ao mesmo tempo o Senhor entregou os inimigos na mão de Davi. E nós vamos ver aqui que nesse momento Davi, quando ele está falando dos seus inimigos, ele está falando das pessoas que serviam em Israel, daqueles que eram fiéis a Saul. Aqueles ainda que tinham algumas fagulhas ainda, algumas pessoas que acreditavam que Davi não era para ser rei, que seria o descontentamento interno da nação de Israel, onde Davi vai perseguir aqueles homens e vai eliminá-los daquele meio, que quando Cristo voltar também vai eliminar aqueles que não pertencem à sua igreja. E não só ele está falando da guerra interna, mas também está falando da guerra externa, como os inimigos externos sempre procuram querer tirar a coroa de Davi, querer diminuí-lo diante de Deus. Então ele vai também perseguir os inimigos externos. Porque a gente vai ver que ele vai continuar assim. Se levantaram contra mim, também puseste em fuga os meus inimigos. E os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor. Então, aquelas pessoas que estavam no reino ainda de Israel, que ainda pertenciam ao grupo de Saul, que não concordavam com Davi sendo rei, eles procuraram orar a Deus. Como eles passaram esses 40 anos com Saul, porque passaram-se pelo menos 40 anos até que Davi tomasse o reino. Até que Davi tomasse o reino de Israel, passaram-se pelo menos 40 anos. Então essas pessoas que estavam lá, todo esse tempo, achavam que Deus estava com eles, não estava com Davi. Porque Davi, como ele não era rei, porque Davi, como ele era foragido, então eles tinham a ideia de aqueles que estavam com poder, com a força, esses é que Deus estava com eles. Quando na verdade, Davi vai contar que é o contrário, porque ele vai dizer assim, gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Chamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então veja que essas pessoas que tinham tanta certeza e tanta fé que estavam com Deus, não estavam. Porque a fé delas era baseada no orgulho, na prepotência, na arrogância,
na mentira. Todas as características que Deus não quer que nós tenhamos. E Davi, embora ele era um fugitivo de Saul, embora ele era um exilado, mas ele amava todos que estavam por lá. Ele amava Saul e amava todos que o rodeavam. Então, nesse momento que eles foram entregues para Davi, que Deus falou: eu os entreguei em tuas mãos, então Davi executou a espada do Senhor, para que eles vissem que o Senhor não estava com eles, mas estava com Davi. E para as demais pessoas observarem com quem Deus estava naquele momento. Embora Davi tivesse poucos guerreiros do seu lado, mas ainda assim o Senhor operava seu milagre para que Davi fosse a espada dele. E ele vai dizer: então os reduzi ao pó e ao léu do vento. Veja que ele vai dizer: lancei-os fora como a lama das ruas. Ou seja, eu chutei como lama, eu pisei sobre eles foram humilhados, Senhor. Das contendas do povo me livrar-te. Ou seja, quando ele fala das contendas dos povos, ele está falando que lá dentro de Israel, as pessoas estavam brigando entre si. Se Davi devia ou não devia ser rei, embora ele está tomando espaço, será que realmente ele vai governar? Então aquelas pessoas que não garantiam uma boa governabilidade para Davi, da onde ele pudesse ter um reinado pacífico, para onde ele pudesse ter uma só linha para executar o seu trabalho enquanto rei, Deus o entregou nas mãos. Saíram eliminando, porque ele fala que das contendas do povo me livrar-te, ou seja, em todo momento Deus livrando Davi. E me fizeste cabeça das nações. E vai dizer: povo que não conheci me serviu. Então, quando Davi, depois que ele fez a luta interna, que ele garantiu o sossego interno, ele começou a atacar os outros povos para poder as pessoas compreenderem quem é Davi. No período que Davi, esses 40 anos que Davi passou de fuga de Saul, ele começou a crescer o nome dele. As pessoas começavam a dizer, olhava para ele e dizia: esse aí não é aquele que dizem, não é ele que matava tantos e Saul matava menos que ele, não era esse que matava 10.000 e Saul matava só 1.000? Então as pessoas já começavam a ver o nome de Davi crescendo. Foram 40 anos que o nome de Davi foi desenvolvendo e foi crescendo. Quando ele finalmente virou rei, que ele ficou coroado, aquele guerreiro e que já tinha uma certa experiência, aquele guerreiro que tinha autoridade na guerra, onde ele poderia ser considerado uma pessoa que tinha suas virtudes de guerreiro. Agora que ele tem o poder, então ele passa a ter autoridade e poder. E quando ele tem autoridade e poder, o versículo vai dizer assim: das contendas do povo me livrar-te, povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos. Submisso não só por causa do poder de Davi de ser rei, mas por causa da sua autoridade de guerreiro. E nós vamos também ver que esse símbolo vai levar no nosso Cristo amado, porque ele vai ter autoridade e poder. E se mostrar, sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Veja que eles ficaram tudo amedrontados. Agora Davi não é só um guerreiro, é um guerreiro rei. E agora fica mais difícil agora nós querer disputar na guerra com ele. Então eles pegaram, saíram fugindo, espavorido, desesperado. Mas ele diz que tudo isso era o Senhor Deus que colocou na mente deles e no coração deles, incutiu isso. E ele vai contar: vive o Senhor, e bendito seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Veja que Davi está dizendo, por causa das questões, por causa dos momentos, que tudo que ele passou, e como o Senhor sempre o livrara, o Senhor sempre mostrara que ele foi ungido e que ele seria rei, ele vai dizer para todos: olha, a promessa do Senhor que um dia eu seria rei. E o Senhor, como me colocou como um rei, como eu não apreciei os fatos e tudo foi no tempo dele, ele vai dizer: vive o Senhor. O Senhor é Deus. E ele diz: bendito seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Então Davi vai dar uma prova evidente de que Deus existe, porque Samuel tinha ungido Davi. E aconteceu como Samuel tinha predito.
o profeta, ele ungiu Davi, e Davi agora ele já está com a coroa, ele já está sendo rei. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos. Ele vai dizer, o Deus que por mim tomou vingança. Veja que, embora Davi estava com a espada na mão, ele sabia que era Deus que tomava por vingança, porque a causa é de Deus. E nós já vimos que nós não podemos nos vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. E no seu determinado momento, na sua hora certa, ele vai tomar a sua vingança. Deus, ele deixa os ímpios agir até certo momento, que dá a entender aos ímpios que eles estão cobertos de razão. Dá a entender aos ímpios que não existe Deus. Dá a entender que Deus está perdendo, se ele existir. Mas quando a gente vai ver a história de Jó, voltando um pouquinho no livro dos Salmos, a gente vai ver que Satanás ele visitou Deus e pediu para que Jó fosse experimentado. E Deus prontamente deixou. Mas a gente vai ver aqui, voltando um pouquinho, os irmãos me dêem licença para voltar um pouquinho, para que a gente fale com mais precisão. Então, nós vamos ver que algumas consequências Satanás se usou para afligir Jó. Primeiro, capítulo 1, no versículo 15, ele vai dizer que os sabeus levaram e mataram os servos deles. Os sabeus. No versículo 16, ele vai dizer fogo do céu, caiu fogo do céu. Veja que Satanás fez cair fogo do céu. E no versículo 17 ele vai dizer os caldeus em 3 bandos. Então os caldeus, Satanás e os sabeus, tinham o propósito de terem o seu despojo. Se os sabeus queriam ter os escravos, os caldeus, que era outro bando, ele queria ter os camelos. E o fogo do céu foi quando consumiu as ovelhas. Então veja que todos esses fatos que aconteceram, ali foi a mão de Deus executando. Porque quando Satanás realiza todos esses feitos, e vieram os amigos de Jó começaram a falar com ele, a gente vai ver lá no capítulo 19, no versículo 25, que ele vai dizer, Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Veja, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó continuava com a fé dele. Isso o salmista Davi sabia dessa história, que Jó não largava a fé dele. Mas a gente vai ver no versículo 30, capítulo 38, se os irmãos puderem abrir no capítulo 38, que o Senhor Deus, depois que Jó passou por tudo o que passou, ele chegou com Jó, não foi recompensando Jó, não. Ele disse assim para Jó, quem é este que escurece os meus desígnios? Com palavras sem conhecimento, eu te perguntarei e tu me farás saber. Ele vai continuar, porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas na região tenebrosa, que é o versículo 17. Ele vai contar no 19, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Ele começa a perguntar de Jó. E no versículo 40, ele vai dizendo ainda, acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me ordenarás para te justificares? E Jó vai dizer, sabe o que para Deus, meus irmãos? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó. Nesse momento, os caldeus, todos aqueles homens que eram os caldeus, se eu não me falo a memória, eram os jebuseus, deixa eu ver aqui, eram os caldeus, os sabeus e Satanás, todos eles tinham a vontade de atingir os seus intentos, que era roubar, matar e destruir. Mas Deus também tinha uma vontade. Aqui consta que a vontade de Deus era conversar com Jó. E Jó entender quem era Deus, não só de ouvir falar. E nessa conjugação de vontade, Satanás, os sabeus e os caldeus, eles agiram e reagiram, mas Deus no final vai dobrar a porção de Jó. Porque Deus, ainda que ele destroçou Jó todinho, mediante Satanás, os sabeus e os caldeus, quebrou ele todinho, depois conversou com ele, depois Jó vai dobrar a bênção, depois Deus vai dobrar a bênção de Jó. Por isso que Davi, voltando aqui para o Salmo do capítulo 18, ele vai dizer assim, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu aos povos.
O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim. Tu que me exaltas acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele que dá grande vitória ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido. Com Davi, sua posteridade para sempre. Aqui ele está apontando que o Senhor Jesus Cristo vai chegar e para sempre é a posteridade. Mas lembrando que, como nós vimos anteriormente, Satanás e os ímpios, eles não passam de marionete na mão de Deus. São usados para, no seu devido tempo, eles serem destruídos. Então, lembremos sempre que Deus é soberano, que Deus é inefável e que, na soberania dele, e sendo inefável, nada foge do controle dele e não podemos contemplá-lo, a não ser que ele permita que nós entendamos quem ele é. Que Deus nos abençoe e nos proteja e nós possamos aprender que quando nós ganharmos, foi Deus que ganhou por nós. E quando nós perdermos, foi nós mesmos. Amém?